Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Valor em Saúde. Hoje a gente está trazendo dois especialistas para falar de um cenário que nos comove muito e um alerta, uma reflexão de todos nós profissionais da saúde ao grande desafio que as Santas Casas e as filantropias estão passando nesse momento de Covid. Queria deixar aqui a minha gratidão e meu agradecimento a todos os profissionais que estão envolvidos, engajados nas diversas, inúmeras Santas Casas espalhadas pelo país. As Santas Casas sempre passaram dificuldades, sempre, não é de agora. Os recursos são limitados, os desafios são inúmeros, mas obviamente que nessa crise de pandemia que a gente está vivendo, esses recursos e os desafios, eles mais do que triplicaram. E eu tenho a honra de ter aqui hoje, representando esse nicho de Santas Casas, a presidente das Federaçãs de Minas Gerais, a doutora Kátia Rocha. Ela é presidente da Federaçãs, uma profissional engajada em defender os interesses dessas Santas Casas e filantropias no estado de Minas e também porta-voz das Santas Casas pelo Brasil inteiro. Doutora Kátia Rocha, é um prazer ter a sua participação aqui nesse programa de hoje. Queria que você apresentasse e falasse um pouco da sua jornada, da sua trajetória, para quem não te conhece, conhecer um pouco da brilhante carreira que você tem no setor de saúde. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Ô Tânia, o prazer é todo meu, é uma honra para mim estar no programa com vocês. Eu, que até agora há pouco era uma fã de carteirinha do programa, assistindo aí todas as suas áreas temáticas, né, que foram trazidas para o programa, tudo de muito valor, né, para os nossos hospitais, para os nossos profissionais, enfim, para toda a cadeia do setor de saúde, no sistema de saúde brasileiro. Então, fica aqui o meu registro de dar os parabéns realmente por essa brilhante iniciativa típica, né, da sua pessoa. Quanto a mim, o que eu posso dizer é que agora, em junho, eu completo 20 anos de carreira, né, ou seja, 20 anos de uma atuação que eu entendo vigorosa, porque realmente é algo bem cansativo, né, o dia a dia da saúde, essa luta diária que nós enfrentamos, né? Então, há 20 anos eu comecei a minha atuação e sempre atuando com entidades coletivas. Então, a minha formação é no direito, eu sou advogada, e desde, né, os idos aí do ano 2000, eu venho me dedicando com exclusividade ao setor saúde. Tem um grande enfoque no setor hospitalar e sempre com essa perspectiva, Tânia, de trabalhar a questão coletiva, né? E coletivo não apenas de olhar para um segmento, mas de entender aquele segmento dentro de toda uma cadeia de valor em saúde. Olha só, hein? Estou bem engajada com o programa. Sim, isso aí. Por isso você está aqui. Kátia, eu tenho uma admiração, como eu falei, pelos profissionais que estão à frente da Santa Casa. E eu queria que você falasse, nesse momento, como que as Santas Casas estão trabalhando nesse momento de Covid, o que a Federaçãs tem feito aí em Minas Gerais, quais são os números de Santas Casas que a gente tem em Minas, porque a gente sabe que Minas tem um número grande de Santas Casas, mas eu queria que você compartilhasse esse número, né? E quais são os processos e estratégia da Federaçãs para ajudar as Santas Casas durante esse período de pós-Covid e pós-pandemia, que é o que mais nos preocupa. Pois é, Tânia, em Minas Gerais a gente realmente tem um número expressivo de hospitais que nós chamamos beneficentes, né? Ou seja, aqueles velhos conhecidos como filantrópicos, as nossas Santas Casas, fundações. Aqui nós temos em torno de 316 hospitais, é um número realmente muito expressivo. Estes hospitais hoje em Minas Gerais respondem na atenção hospitalar por aproximadamente 70% de todo o atendimento.
Então já dá para imaginar o quanto essa rede tão pulverizada por todo o extenso território de Minas Gerais é uma rede fundamental para o enfrentamento dessa doença, né, da Covid, que tem nos assustado tanto. O que a gente tem percebido, Tânia, não obstante o nosso estado aqui em Minas Gerais ter nos dado uma possibilidade de diálogo permanente com a Federaçantas, ou seja, toda semana nós temos reuniões permanentes com o estado, o que a gente percebe é que o avanço das soluções que nós precisamos, principalmente com a organização do sistema hospitalar numa rede que realmente seja contínua, né? Eu costumo dizer que a gente tem que imaginar o nosso paciente dentro de um fluxo contínuo, dentro de uma rede devidamente organizada. E com recurso financeiro suficiente, né? A gente vê tantos profissionais nossos que quando a gente vai falar de dinheiro, não gosta muito da ideia. Mas o dinheiro é fundamental para a gente poder trabalhar um sistema com boa gestão, com recurso financeiro, de modo a gente alcançar a nossa tão almejada sustentabilidade. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, não obstante esse diálogo permanente com o poder público, principalmente, né, no nível do Estado, em que a gente pode ter a chance de construir algo muito maior, algo que realmente consiga atender não apenas o setor hospitalar filantrópico, mas a toda a rede hospitalar em prol do nosso cidadão, a gente percebe que a tomada de decisões acaba sendo lenta, né? A chegada do recurso nos hospitais é lenta. Então, os hospitais, desde março, estão atendendo casos suspeitos de Covid, mas o recurso financeiro, do ponto de vista concreto, o auxílio no fornecimento de equipamento de proteção individual não chega, né? Pelo contrário, na semana passada nós tivemos a notícia aqui em Minas Gerais que, abre aspas, o Estado vai vender equipamento de proteção individual para os hospitais filantrópicos. Isso num Estado que deve mais de 800 mil a 900 mil reais para toda essa rede, quase R$1 milhão. Então, é algo que fere a dignidade das instituições, né? Imaginar que aquele ente público que deve recursos consideráveis nos últimos 3 anos, na hora em que era para estender realmente o braço para, no mínimo, fazer uma compensação de crédito e débito, fornecendo esses EPIs, o Estado vem realmente aí fazendo essa, eu vou dizer venda, porque ele está trabalhando com formato de indenização, mas na prática a instituição teria que desembolsar para ter acesso ao EPI que o Estado obteve aí para toda a rede de Minas Gerais. Ou seja, é difícil, né, enxergar esse tratamento desigual para instituições que integram o SUS. É isso que a lei disse, né? Toda instituição hospitalar, mesmo que privada, sem fins lucrativos no caso, quando ela começa a trabalhar a demanda exigida pelo poder público, ela passa a pertencer, a integrar o sistema de saúde. Então, eu não consigo realmente compreender nem os formatos diferenciados de remuneração, né? A gente vê ali, muitas vezes, uma cidade a 50 quilômetros, ou às vezes do outro lado da rua, um outro hospital, também sem fins lucrativos, e que por vezes tem um título diferente, como organização social, e passa a ter, não estou falando mal das organizações sociais, que isso fique bem claro, o que eu estou dizendo é o porquê que eu não encontro nenhum fundamento legal para isso, que uma instituição recebe com base em custo real e a outra instituição recebe valores pré-fixados pelo poder público sem nenhum estudo de custo real, no mínimo, porque o que a gente deveria trabalhar no nosso setor é a precificação das nossas atividades. Então, esse é o cenário que se delineia aqui em Minas Gerais e que acredito que não seja diferente em outros estados. Estamos aqui com um hospital de campanha, né? Ou seja, os nossos hospitais ociosos com taxas de ocupação de 30% a 40%, hospitais que antes da pandemia atingiam 90%, 85% de taxa de ocupação, ou seja, uma rede capaz de auxiliar nesse atendimento, com estruturas adequadas, mas o poder público, ao invés de enfrentar essa organização e munir essas instituições de condições, resolve criar hospitais de campanha, resolve ampliar em improvisos as suas próprias unidades, e aí adivinha o que está acontecendo aqui? Não se consegue profissionais suficientes. Então, a saúde é algo que demanda muito conhecimento, tanto conhecimento em gestão, quanto um conhecimento de estratégia realmente, de formulação dessas redes de atenção. O que a Federaçantas tem feito para blindar e proteger as Santas Casas desse cenário que a gente está vivendo? Exatamente. O que a gente tem buscado, diante de tudo que eu disse,
é avançar, né? Apesar de eu trazer essa fala, às vezes, um pouco esmurecida, né? Do não avanço em determinados pontos, mas o principal avanço que a gente conseguiu aqui é, inclusive, esse próprio diálogo permanente, né? Na verdade, o que a gente percebe é que o nosso setor se calou durante muitos anos, aceitando como algo natural a imposição de prejuízo econômico-financeiro por parte dos entes públicos tomadores dos seus serviços. Então, a gente está mudando essa dinâmica, né? Nós estamos fazendo uma quebra de paradigma, uma quebra até cultural dos nossos provedores, dirigentes, né? Muitas das vezes voluntários, que precisam entender que o espírito que moveu a criação dessas entidades, o espírito de caridade, de altruísmo, ele pode até permanecer, mas ele tem que ser modificado para os tempos atuais. Porque aquele que não pensa como dirigente de uma instituição hospitalar em sua sustentabilidade e assiste no decorrer do tempo a dilapidação do seu patrimônio, é algo inadmissível do ponto de vista da nossa ordem jurídica. Então, esse diálogo permanente com o Estado, nós temos tentado aqui, inclusive, numa grande construção com o Ministério Público Estadual, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o COSEMES de Minas Gerais. Nos últimos 3 anos, avançamos tanto que nós formulamos um projeto muito próximo, né, dessa sua grande missão, Tânia, que é não apenas avaliar o custo dos serviços de saúde, os custos das estruturas hospitalares, mas estabelecermos em conjunto indicadores para medir a qualidade da entrega desses serviços. Para que a gente possa, quando a gente fala que um determinado hospital custe, por exemplo, R$1 milhão por mês, a gente comparar com outro hospital que também custe na mesma estrutura, com o mesmo recurso humano, R$1,1 milhão, e entender essas diferenças, entender as diferenças regionais, entender as entregas de valores através da eleição de indicadores de qualidade. Então, esse trabalho tem dado um novo tom de um relacionamento muito mais profissional das nossas instituições. Eu não quero nunca que as nossas instituições filantrópicas percam aquele valor da sua origem, aquela missão da sua origem, que é realmente acolher as pessoas vulneráveis. Mas dentro da nossa Constituição Federal, desde 1988, o SUS se transformou muito, né? O SUS transformou a saúde brasileira. O SUS não é mais o SUS dos pobres e miseráveis, o SUS é de toda a população brasileira, né? Então, a gente tem que pensar essas instituições quando engajadas, como eu disse, numa atuação complementar dentro do SUS, de acordo com essa missão, né? O que não impede, claro, que os nossos hospitais façam também ações de assistência social. Mas quando nós falarmos que essas instituições estão dentro do SUS, elas merecem o mesmo tratamento que as demais instituições, sejam públicas ou privadas, têm do Sistema Único de Saúde, porque nós integramos o SUS em toda a sua essência. Kátia, a gente está indo para o final, a gente tem um diálogo de 15 minutos no programa e logo na sequência a gente tem a fala do presidente da CMB. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os gestores das filantropias e das Santas Casas nesse momento de crise e deixasse uma mensagem sobre o pós-Covid, né? Como é que a gente tem que se preparar pós-pandemia e, obviamente, a Federação está fazendo um trabalho junto das suas filiadas, mas eu queria que, como você é uma gestora de mais de 20 anos aí de atuação, pudesse passar uma mensagem para aquele gestor da Santa Casa lá do interior, que está sem saber o que fazer, não só de Minas, mas no Brasil inteiro que nos assiste. Qual é a mensagem da presidente da Federação Santas para esses gestores nesse momento de crise e pós-Covid? Tânia, eu acho que agora eu vou até me despir da condição de presidente da Federação de Minas para falar como integrante do Conselho de Administração da nossa Confederação das Misericórdias do Brasil, nossa entidade nacional. Porque acho que a primeira mensagem para os nossos gestores hospitalares é: não desistam. Nós estamos realmente numa construção que parece lenta, mas infelizmente é fruto de um calar de muitos anos. Então, nós estamos partindo para uma situação de diálogos com os nossos gestores públicos. Para nós é fundamental no nível nacional conversarmos permanentemente, replicando o que fizemos em Minas Gerais, com o CONAS, com o CONASEMES, para que a gente consiga induzir um processo
tripartite, de fato, no Brasil, para uma nova reorganização dessas relações entre os hospitais filantrópicos e o poder público. Nós não podemos aceitar que, por exemplo, na área de medicamentos, tem uma política muito bem definida de qual é a responsabilidade de cada um dos entes federados, inclusive no financiamento, e em relação ao setor hospitalar, a gente viva essa falta de parâmetros. Nós não temos parâmetros nacionais de custo médio dos serviços, nós não temos informações da União qual é o valor médio que ela banca do custo real dos serviços. Para se ter uma ideia, Tânia, eu tive acesso a um documento do Ministério da Saúde respondendo ao seu órgão de controle interno, a CGU, em que o Ministério da Saúde dizia o seguinte, lá nos idos de 2012, que os recursos transferidos fundo a fundo nem sempre são transferidos com base nas séries históricas da PPI. Muitas das vezes, esses recursos são baseados no custo real dos estabelecimentos hospitalares. Olha só, eu particularmente nesses 20 anos, foi a primeira vez que eu vi num documento oficial o Ministério da Saúde dizer isso. E disse mais, que com base nesse custo real que se apurou e que chegou pelo gestor estadual ou municipal ao Ministério, ele só bancaria 70%, que o restante deveria ser do gestor público contratante. Olha só, quanta omissão que nós temos da nossa gestão nacional nos últimos anos, de modo que o Ministério dissesse, pelo menos, com base nos nossos cálculos, que hoje o parâmetro federal, tabela SUS e incentivos para os hospitais filantrópicos, cobre, em média, 50% dos custos reais, considerando aí uma dinâmica de média em todo o Brasil. É claro que cada região de saúde pode ter as suas particularidades, isso vai variar. E a partir disso dizer quem paga o resto da conta é o município contratante, são os municípios da região de saúde, em que cota parte o Estado participa disso. Então nós precisamos construir, a exemplo do que já existe na área de medicamentos, do que existe já para as unidades de pronto atendimento, que a gente faça o mesmo para o nosso setor hospitalar. Precisamos de informação. Então, ao mesmo tempo que eu digo aos nossos gestores, não desistam, eu digo, busquem informações, se estruture em informações de custos, indicadores de qualidade, para que a gente possa mostrar a toda a nossa sociedade, especialmente aos órgãos de controle, qual é a qualidade que nós entregamos e a que custo nós entregamos. Eu tenho convicção que esse setor entrega um dos melhores custos-efetividades se nós realmente medirmos isso para o nosso poder público e para o nosso usuário do Sistema Único de Saúde. E só mais uma coisinha, queria fazer um apelo aos órgãos de controle, ao Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Zelem pelas nossas instituições, não admitam que essas instituições recebam preços vis, que trabalhem dilapidando seus patrimônios. Lá fora, lá na Europa, Portugal, França, nós percebemos o quanto essas instituições são patrimônio da sociedade. E aqui, infelizmente, ainda existe um pensamento pequeno, no sentido de compreender o patrimônio que nós temos dessas instituições filantrópicas, o que elas representam em termos de uma sociedade civil organizada, tanto de controle quanto a execução do SUS. Então, órgãos de controle, não deixem que os nossos hospitais filantrópicos agonizem em dívidas escancaradas, reconhecidas pelo próprio poder público. Porque essa conta, na hora de um colapso, volta para o poder público, porque a responsabilidade do poder público com a sua intensa omissão precisa ser cobrada. Kátia, é sempre bom ouvir você falar, uma mulher de fibra, de coragem, se posiciona muito bem defendendo os interesses das filantropias. Eu agradeço muito a sua participação. E para os nossos ouvintes, quem quiser fazer um contato ou falar com a Kátia Rocha, te localiza onde? Qual é o seu endereço? Oi, Tânia, falhou um pouquinho. Qual é o seu e-mail, o seu contato, para que os nossos ouvintes possam acessar você? Ah, sim, o e-mail é katiarocha, com K, @federasantas, com 2 S e no plural, .org.br. Nós vamos, sem dúvida, Tânia, contando aí também com essa sua liderança, com essa garra que você também nos transmite, com esse desejo de ver uma transformação, alcançarmos o que a gente tanto precisa, não apenas em prol dos hospitais, mas em prol do nosso sistema de saúde brasileiro.
Gratidão pela sua vida, pelo seu profissionalismo, pela sua dedicação. Muito obrigada e a gente vai fazer um break e a gente já volta. Olá, de volta ao nosso estúdio. Hoje um programa especial onde a gente traz a reflexão importante da gestão das Santas Casas e filantropias nessa pandemia do Covid. Falamos com a doutora Kátia Rocha há pouco sobre a limitação, a falta de recursos, o envolvimento de toda a cadeia da promotoria, do Ministério Público em ajudar de verdade as Santas Casas. E agora a gente tem a honra, e eu agradeço a participação do Mirocles Veras, que é o presidente da CMB, da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas. Seja muito bem-vindo, Mirocles. Obrigado, um bom dia. O Mirocles assumiu recentemente a presidência da CMB. Eu queria até que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional e sobre os desafios à frente da CMB. E você foi assumir a presidência da CMB num estado, acho que mais crítico que ninguém nunca vivenciou, né, Mirocles? Acostumado a grandes desafios. Eu sou administrador hospitalar, com formação na São Camilo, em São Paulo, especialização lá. Tenho aí de profissão há mais de 30 anos, que eu faço há mais de 30 anos que dirijo uma instituição hospitalar filantrópica na cidade de Parnaíba, no Piauí. Mas também já tive do outro lado, fui secretário de Estado da Saúde do meu estado, já assumi vários cargos públicos também, e sou filiado, através da minha instituição, a CNB, e presidia a Federação do Estado do Piauí já há alguns anos. Então, eu tenho do setor um conhecimento grande. Acho que foi por isso que foi consensual o nosso nome dentro da CNB para dirigir nesses próximos 3 anos. E esse desafio, como você colocou, são desafios grandes, mas acho que nós estamos aí, junto com a nossa diretoria, com o nosso vice-presidente Flaviano, conseguindo aí, momentaneamente, atingir as instituições filantrópicas brasileiras. Eu queria que você falasse do desafio que vocês estão enfrentando e como vocês estão ajudando as filantropias e Santas Casas pelo nosso país. A gente já sabe que as Santas Casas, em alguns estados, principalmente, sofrem muito já na questão de recursos, que são muito limitados. E eu queria entender como é que vocês estão se preparando para ajudar as Santas Casas, as filantropias, nesse momento que nós vivemos, Mirocles. Olha, as instituições filantrópicas do Brasil, todas elas trabalham diretamente com o SUS. E todos nós sabemos, o governo sabe,
a população sabe que o SUS não remunera justamente as instituições filantrópicas. Nós temos aí um déficit em torno de 40% a 50% dos valores, do custo dos valores dessas entidades. Essas entidades, elas são remuneradas e prestam serviço de uma forma irrelevante à sua população. São mais de 2.000 instituições, do qual, por falta do financiamento, chegou agora, no período de coronavírus, instituições descapitalizadas, instituições endividadas, com dificuldades que já vinham acontecendo. Então, é um período difícil para essas instituições, mas nós, certo, tomamos algumas providências, certo, para que viessem, pelo menos, amenizar os problemas financeiros dessas instituições. Conseguimos a lei do doutor Pedro, deputado Pedro, do Rio Grande do Sul, a 13992, que ela dá a essas instituições, durante 120 dias, o pagamento da média complexidade, ou então na integralidade das instituições. Com isso, certo, essas instituições não teriam um déficit grande, certo, nos seus procedimentos cirúrgicos, nos seus procedimentos de atendimentos clínicos, certo, que são feitos nos hospitais. Houve uma queda em todos os hospitais brasileiros, tanto filantrópicos como públicos, naturalmente, das cirurgias eletivas. Essa lei, né, favoreceu essas instituições para manter aquela média financeira. Conseguimos também, através do governo federal, certo, algumas portarias, como a portaria de UTI, que passou a remunerar em R$ 1.600 durante o período de coronavírus, as instituições que estão atendendo os pacientes de coronavírus, há diárias também em leitos de enfermaria a R$ 250, R$ 300. Isso também ameniza os problemas das entidades filantrópicas. E também, através do APL a 1006/20, do senador Serra, que falta aí, estamos aguardando em qualquer hora ser promulgado pelo presidente da República, R$ 2 bilhões para que sejam distribuídos a nossas instituições filantrópicas. Ainda falta os critérios dessa distribuição, discutindo com o Ministério da Saúde, com o CONASEMES, com o CONAS e com as nossas entidades, para a distribuição. Então, repito, o momento é muito difícil, as instituições estão com muitas dificuldades, certo? Mas a CNB, através de ações como essa, né, vem a minimizar as dificuldades dessas entidades, porque os estados e os municípios, certo, em seu plano de contingências, eles não pensaram nas instituições filantrópicas, pensaram só nos seus hospitais próprios. Então, todas as EPIs, todos os recursos que foram distribuídos são para os hospitais públicos. E nós também continuamos atendendo, até porque nós atendemos, em média, mais de 50% dos pacientes do SUS. Atendemos a alta complexidade, mais de 60% aos pacientes do SUS. Então, a nossa rede de hospitais filantrópicos, elas são importantíssimas. Sem ela, o SUS não existiria. Essa saúde pública, que é através do SUS, dos estados e municípios e do governo federal, não existiria se não fôssemos nós, os hospitais filantrópicos. Então, esse é o momento crítico, é um momento difícil, mas que, como nós estamos acostumados aos sofrimentos, as instituições filantrópicas, os seus diretores, os seus provedores, passaremos mais por essas, atendendo ao brasileiro, atendendo a quem mais precisa nos nossos estados, nos nossos municípios. A gente está falando de uma rede de quantas entidades pelo país? Mais de 2.000 instituições filantrópicas do país, tá? Repito, nós representamos em atendimentos para o SUS mais de 50% e mais de alta complexidade na parte de oncologia, na parte de transplantes, na parte de alta complexidade, certo? Mais de 70%. Então, a rede de hospitais filantrópicos é muito importante. Tanto pequeno, porque tem em mais de 1.000 municípios que só existe uma Santa Casa. Só existe uma Santa Casa no seu município atendendo aquela população. Então, nós temos do pequeno ao grande hospital atendendo a população brasileira. Existem muitos artistas, empresários que sempre fazem doação
para as santas casas, principalmente essas pequenas que têm recursos limitados, existe um canal, aqui vou fazer um chamamento para os empresários, executivos, quem estiver assistindo a gente, que quiser ajudar as santas casas, existe um canal dentro da CMB para que possa ser feito isso de maneira mais segura? Olha, inclusive eu estava agora, foi lançado ontem, né, pelo BNDES, Salvando Vidas. Todos os empresários, ou pessoa física, ou pessoa jurídica, que queira ajudar as santas casas e hospitais filantrópicos, certo? Esse projeto do BNDES, repito, Salvando Vidas, ele colocou 50 milhões de reais. Cada R$1 que o empresário, que a população doe para esse projeto, através do BNDES, ele dobra. Então, se você, empresário, for dar R$100 mil, você está dando 200, porque o BNDES, cada R$1, ele está duplicando em termos de doação a essas instituições. E os critérios nós estamos colocando. Os critérios são para as instituições que realmente precisam, são para as instituições que estão agora atendendo os pacientes coronavírus e em as regiões que são mais importantes no momento, nós estamos aí direcionando esse recurso. Então, foi lançado ontem esse projeto, certo? Já estamos lá hoje com 10 milhões já em doações, em um dia só de lançamento, e esse é o grande canal que nós poderemos chegar aí a 100 milhões de reais, que não vai ser recursos financeiros que vão para a instituição, e sim materiais e equipamentos que vão para as instituições hospitalares brasileiras filantrópicas. Que bom! Então, assim, a gente tem aqui a oportunidade, através do programa Valor em Saúde, fazer esse chamamento, né, e dizer para todos os empresários, médicos, gestores da área de saúde que querem poder colaborar com as nossas santas casas, as nossas filantropias, usar esse canal do BNDES, então, para que a gente possa fazer essa doação de maneira segura. Mirócles, eu sei que você está aí numa jornada, está com uma agenda louca para poder ajudar e colaborar, cooperar com toda a sua equipe, para que a gente consiga avançar, fortalecer, nesse momento de crise, os profissionais, os colaboradores e os gestores que estão à frente das lideranças das Santas Casas. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos os executivos da área de saúde, você como gestor hospitalar, eu queria que você fechasse, deixando o seu contato e deixando também uma mensagem para todos nós que estamos passando por este momento. Olha, a minha mensagem é de muita dedicação, que nossos hospitais, nossos diretores, nossos médicos, nossos enfermeiros, que estão fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais de saúde, que estão da pequena Santa Casa à grande Santa Casa, de porta aberta, como sempre te vendo, salvando vidas, certo? De uma forma, menos com a dificuldade que coloquei, de uma forma restrita, atendendo, de uma forma carinhosa, de uma forma com muito amor, tá? É a mensagem que nós temos aqui para passar esse período tão difícil para nossas entidades, para os nossos profissionais de saúde, mas nós acreditamos, certo? Que com a fé que nós temos em Deus, com o trabalho dedicado há mais de 500 anos à população brasileira, nós iremos passar por isso, continuando, repito, salvando vidas, ajudando o próximo, para que, passando isso, a gente consiga ter aí, no pós-coronavírus, a condição de o governo federal ter a sensibilidade de remunerar essas instituições que estão tão importantes para a saúde pública brasileira, de uma forma digna, e nós conseguimos manter as portas abertas, continuando salvando vidas e atendendo as pessoas mais carentes da nossa terra, do nosso Brasil. Mirócles, eu desejo sucesso nessa sua jornada, que Deus possa realmente estar aí à frente, né, iluminando os caminhos de todos vocês,
e que fica uma torcida enorme para que você consiga fazer uma gestão muito eficiente, reivindicando o que é necessário, o que é importante nesse momento e pós-pandemia. Fico aqui o meu agradecimento pela sua participação e que em breve a gente possamos estar juntos lá em Brasília, tomando um café e celebrando boas novas. Muito obrigado, eu estarei sempre à disposição. Minha dedicação hoje é 24 horas às nossas instituições hospitalares. E eu vou precisar, como você falou, realmente vou precisar de Deus para nos ajudar realmente a cumprir essa missão, que não é fácil. Mas nos dá uma missão dessa, nos dá muita força e muita vontade de trabalhar e sairemos dessa, se Deus quiser, mais fortalecidos de toda forma. Gratidão, boa sorte. E eu agradeço a sua audiência e estamos aqui para esclarecer dúvidas e trazer especialistas, como no programa de hoje, para poder atualizar e passar para vocês uma mensagem de que a gente tem um SUS e profissionais maravilhosos à frente dessa pandemia e do que está por vir. Muito obrigada pela sua participação.